Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Para mim é um grande prazer e uma imensa alegria ministrar a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical neste segundo trimestre de 2021, onde estamos estudando sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Quero dar as boas-vindas aos alunos e aos visitantes que nesta manhã acompanham a lição de número 5, com data de 2 de maio de 2021, que tem como título Dons de Elocução. Então pegue a sua Bíblia e revista, reúna seus familiares e quem mais você puder reunir nesta manhã e juntos vamos com alegria estudar a palavra de Deus. Antes da gente começar, eu peço que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, dê o like, faça comentários, compartilhe esse vídeo e também participe do chat, interaja conosco nesta manhã. Então vamos orar para darmos início à nossa ministração nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade grandiosa de nos reunirmos para estudar a tua santa e bendita palavra. Que nesta manhã o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações e nos instruir através da tua palavra, Senhor. Através, ó Deus, desse ensinamento maravilhoso acerca dos dons espirituais. Permaneça conosco, em o nome de Jesus, o teu Filho, nós assim oramos. Amém. Graças a Deus, irmãos. Nós já estudamos, neste trimestre, 4 lições. Na primeira lição, nós tratamos sobre os dons como dádivas divinas. O título da lição foi E deu dons aos homens. A segunda lição tratou sobre o propósito dos dons espirituais. A terceira lição foi acerca dos dons de revelação. A palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. E a quarta lição foi sobre os dons de poder, o dom da fé, o dom de curas e o dom de operação de milagres. O que você aprendeu nessas lições da EBD está fazendo a diferença na sua vida? Você tem buscado a Deus constantemente, insistentemente, e você tem buscado a Ele através da oração, do estudo, da meditação na palavra de Deus, buscando os dons espirituais? Tomara que você esteja experimentando, buscando e experimentando as bênçãos de Deus e os dons espirituais, porque esses dons são para os nossos dias. Nós cremos na atualidade dos dons do Espírito Santo. Nós cremos que o Espírito de Deus, ele está movendo a sua igreja nesses dias e ele está batizando com o Espírito Santo e distribuindo os seus dons espirituais. A lição de número 5, que nós vamos estudar nesta manhã, ela tem como título Dons de Elocução. Vamos ao texto áureo, está em 1 Coríntios 14, versos 2 e 3. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. A verdade prática diz assim: os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. O objetivo dessa lição é apresentar os dons de elocução de 3 maneiras: expondo biblicamente o dom de profecia, explicando o dom de variedade de línguas e examinando o dom de interpretação das línguas. O texto bíblico está em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 7 e também os versos de 10 a 12. E 1 Coríntios, capítulo 14, versos 26 a 32. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Agora versos 10 a 12. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer.
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Agora vamos ler 1 Coríntios 14, versos 26 a 32. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Glória a Deus pela sua bendita palavra. Vamos agora trazer algumas considerações iniciais acerca da nossa lição. Dons de elocução. Não é muito comum usarmos, esse termo elocução em nossa linguagem cotidiana. Elocução significa ação ou efeito de demonstrar um pensamento ou opinião através de utilização de palavras. Elocução é exprimir pensamentos e ideias através de palavras. Em algumas literaturas pentecostais, os dons de elocução são também chamados de dons vocais ou dons de inspiração. Então, quando falamos em dons de elocução, estamos falando também em dons vocais e em dons de inspiração. Agora, vale a pena recordar que os dons espirituais são geralmente classificados em 3 categorias. São 3 categorias com 3 dons em cada categoria, perfazendo um total de 9 dons espirituais. Na primeira categoria, nós temos os dons de revelação, que são a palavra de sabedoria, a palavra de ciência e o discernimento de espíritos. Na segunda categoria, temos os dons de poder, o dom da fé, o dom de curas e o dom de operação de maravilhas. E na terceira categoria, os dons de elocução, que nós estamos estudando hoje. São os dons que utilizam as palavras, a verbalização. É o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Para alguns escritores e estudiosos do tema de dons espirituais, Paulo ele estabelece 9 dons do Espírito Santo, ou 9 dons espirituais, em 1 Coríntios 12, para relacionar isso com as 9 virtudes do fruto do Espírito, de Gálatas 5. Então, o que ele queria, segundo esses escritores, na verdade, é fazer uma relação. São 9 dons do Espírito Santo, e são 9 virtudes do fruto do Espírito, demonstrando que as duas coisas devem andar juntas. Os dons espirituais devem caminhar junto com o fruto do Espírito. Os dons, que são dons extraordinários, dons de poder, devem caminhar com o fruto do Espírito. E assim, o caráter cristão deve também ser seguido com o carisma, com o poder de Deus. Agora, o propósito dos dons de elocução. Tudo que Deus faz é bom, é justo e é verdadeiro, como é o seu caráter. Tiago escreveu: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago capítulo 1, verso 17. Então, os dons vocais que estamos estudando nessa lição, profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas, tem o tríplice propósito de edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3, o apóstolo Paulo afirma o seguinte: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Agora, de que maneira somos edificados, exortados e consolados pela palavra, pelo dom da profecia, pela palavra de profecia? Primeiro,
nós ouvimos Deus falar através do dom de profecia ou através da profecia, e a nossa fé é edificada. Então a palavra edificação no original significa o ato de levantar uma estrutura, né? Vem do grego oikodomé. Então, quando nós ouvimos Deus falar através de uma profecia, a nossa fé ela é levantada, ela é edificada, ela é fortalecida. Segundo, quando ouvimos Deus falar através de uma mensagem profética, o Espírito Santo nos exorta a avançar na fidelidade a Deus. Então somos exortados à fidelidade. A palavra exortação no original significa encorajar. É a palavra paraklesis no grego. Então, quando ouvimos Deus falar, ou quando ouvimos uma mensagem da parte de Deus por meio de um dom da profecia, somos então encorajados à fidelidade. Somos então exortados a sermos mais fiéis ao Senhor. E em terceiro, quando ouvimos Deus falar através da profecia, o nosso coração é consolado por essa palavra. Então, a palavra consolar aqui no original significa paramútia, né? Que significa confortar. Somos então confortados pela palavra do Senhor ao ouvirmos uma mensagem da parte dele, da parte do Senhor, por meio da profecia. E assim a profecia cumpre o seu propósito de edificação, exortação e consolação. Meus irmãos, é uma grande bênção, é uma grande riqueza, né, espiritual, nós ouvirmos uma mensagem do nosso Deus através do dom de profecia, através da instrumentalidade de uma pessoa, de um crente cheio do Espírito Santo. É algo que jamais podemos desprezar. Agora vamos falar daquilo que não é o dom, não é o propósito do dom de profecia, né? Falamos sobre o propósito do dom e agora vamos falar sobre o que não é o propósito do dom de profecia. Vamos falar duas coisas aqui. Primeiro, não é propósito do dom de profecia trazer direção à vida do crente, dirigir o crente. O crente não é dirigido pela profecia, pelo dom de profecia. Não está escrito esta palavra, né, entre os propósitos do dom de profecia, não está escrita essa palavra, direção. Não tem na palavra. E se não tem na palavra, nós não seguimos, né? Nós seguimos tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que está na palavra de Deus. Então o crente, ele não deve ser dirigido por profecia, porque a profecia não tem essa finalidade de trazer direção ao crente. Romanos 8,34, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E no Salmo 119, verso 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, meus amados irmãos, nós somos guiados pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. Não somos guiados por profecia. É o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo de Deus que nos guia. E somos também guiados pela palavra do Senhor. Agora, a profecia não tem o propósito, não tem a finalidade de trazer direção para a vida do crente. Agora, uma segunda coisa aqui que não é o propósito do dom de profecia. Não é o propósito do dom de profecia doutrinar a igreja, né? A profecia não tem esta finalidade. A doutrina da igreja, ela é responsabilidade do pastor da igreja e da liderança da igreja. Então não devemos receber doutrinação de uma mensagem profética. Não é essa a finalidade da profecia, trazer doutrina para a igreja, muito menos trazer novas doutrinas para a igreja. Então a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3, todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. A palavra de Deus não diz, todos podereis doutrinar. Não diz. Ela diz, todos podereis profetizar. Quando um crente, vamos chamar assim, quando um profeta extrapola o propósito do dom de profecia, que é edificar, exortar e consolar, e ele doutrina a igreja, isso traz um enorme prejuízo para o corpo de Cristo. Um enorme prejuízo. Então nós temos muitos casos de igrejas que sofreram grandes abalos porque
deram atenção à doutrina por meio da profecia, do dom de profecia. E definitivamente a profecia não tem essa finalidade. Muito bem, vamos continuar aqui falando sobre o dom de profecia. Entramos agora no primeiro tópico da nossa lição, né, que trata especificamente, né, desse dom. E nós temos o seguinte: Moisés disse certa vez para Josué: tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu espírito. Isso está em Números capítulo 11, verso 29. Este anseio de Moisés, esse ideal mosaico, era o seguinte: ele queria, né, ele desejava, tomara que todos fossem profeta, que todo o povo do Senhor fosse profeta, né, e que todo o povo também, né, recebesse o Espírito do Senhor. Então Moisés aqui faz uma relação, né, muito próxima, uma relação intrínseca entre receber o Espírito e profetizar. Essa palavra que Moisés falou em Números 11, o contexto dela é o seguinte, né? Deus falou para Moisés: Moisés, o fardo está muito pesado para você, vamos dividir o fardo com outras pessoas. Reúna 70 homens, né? 70 homens capazes, habilidosos, e eu vou repartir do Espírito que está em você. Eu vou tirar, né? Vou repartir o Espírito do Senhor que está em ti e vou repartir com esses 70 homens. E Moisés reuniu esses homens, e quando eles receberam do Espírito do Senhor, eles profetizaram. Porém, haviam 2 dos inscritos nesses 70 que não tinham comparecido na reunião. O nome deles era Eudade e Medade. Mas esses 2 que não foram na reunião também receberam do Espírito do Senhor e começaram a profetizar no arraial de Israel. E um jovem, né, viu este fato, correu até a tenda de Moisés e avisou Moisés, dizendo: Moisés, 2 que não compareceram à reunião estão lá profetizando. E Josué, né, que era um homem de guerra, ele aconselhou Moisés, dizendo: Moisés, mande-os parar de profetizar. E Moisés falou para Josué: você tem ciúmes de mim? Tomara, oxalá que todos profetizassem. Oxalá, tomara que todos recebessem do Espírito do Senhor para profetizar. Muito bem, este anseio de Moisés não ficou perdido no tempo. Joel, na sua profecia, ele profetiza da seguinte forma, Joel capítulo 2, verso 28 e 29. Ele disse assim: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então o que Joel está dizendo aqui, muitos anos depois de Moisés, é que chegaria um tempo em que o Espírito do Senhor viria sobre toda a carne. E quando o Espírito do Senhor viesse sobre o seu povo, eles iriam profetizar. Glória a Deus. E Jesus experimentou isso na sua vida, né? Jesus, quando esteve aqui na terra, ele se identificou também com o ministério profético, e ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista ao cego e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. O apóstolo Pedro equiparou a experiência no dia de Pentecostes ao cumprimento da profecia de Joel. Ele disse: olha, isso que vocês estão vendo aqui, esses homens que vocês estão vendo aqui, não estão embriagados. Mas o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, já que o espírito estava sendo derramado sobre toda a carne, então agora Deus haveria de cumprir uma profecia, né, um anseio de Moisés, o ideal mosaico, e cumprir a profecia de Joel. Ele iria encher o seu povo com o seu espírito e o seu povo iria profetizar. E isso, na verdade, começou a acontecer com os irmãos ali no dia de Pentecostes. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, verso 31, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Agora, meus irmãos, todos na igreja profetizam? Lógico que não, claro que não. Nem todo mundo na igreja profetiza, mas o dom está disponível para todos. Então, todos podem profetizar, porque o Espírito do Senhor já foi derramado no meio do seu povo. Então, o que nós precisamos fazer hoje é buscar, né, o batismo com o Espírito Santo, buscarmos ser cheios do Espírito Santo para recebermos
os dons espirituais que estão à disposição de cada crente que foi salvo em Jesus Cristo. Se você foi salvo em Jesus Cristo, se você está andando em novidade de vida, você não pode, você deve ser cheio do Espírito Santo. Você deve buscar o batismo com o Espírito Santo e receber os dons também espirituais. Estão à nossa disposição. Agora, o que é o dom de profecia, né? Vamos trazer aqui um conceito, uma definição do que é o dom de profecia. Em 1 Coríntios 14, a profecia refere-se a mensagens inspiradas pelo Espírito Santo, em língua conhecida de quem fala e também de quem ouve, objetivando edificar, exortar, consolar a pessoa destinatária ou então a igreja. Então vamos meditar um pouco sobre isso, né, sobre esse conceito aqui do dom de profecia. O dom de profecia são mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito Santo ou impulsionadas pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que impulsiona o crente a entregar a mensagem profética. É o Espírito Santo que inspira aquela mensagem para o crente, então, profetizar. E ele profetiza, certamente, numa língua conhecida das pessoas, para que as pessoas possam ser edificadas. Então falaremos um pouco mais também sobre isso quando falarmos do dom de línguas. Então, e o objetivo, nós já falamos, edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. O profeta que entrega uma mensagem, ele entende e ele sabe aquilo que ele está entregando. Ele conhece a mensagem que está entregando. Quando alguém é usado por Deus no dom de profecia, né, o profeta, a pessoa que está entregando, ele não fica em êxtase, a ponto de terminar de entregar a mensagem e dizer para as pessoas, as pessoas que estão ao seu lado, olha, eu estava em êxtase, não sei o que falei, o que foi que eu falei? Qual a mensagem que eu entreguei? Não. O dom de profecia, isso não é dom de profecia. No dom de profecia, o Espírito Santo, ele inspira a mensagem e o profeta entrega a mensagem que ele recebeu do Senhor. Então ele sabe aquilo que ele está entregando. Inclusive, ele entrega a mensagem e ele também é edificado, porque a mensagem muitas vezes é para toda a igreja. Então precisamos entender isso. O Espírito, ele inspira a mensagem, né? E o crente, aquele que está sendo usado, ele entrega a mensagem. O dom de profecia, no dom de profecia, o Espírito Santo capacita o crente a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus sob o impulso do Espírito Santo. Irmãos, isso é uma coisa gloriosa, uma coisa abençoada, né? Uma coisa que nós devemos nos dedicar a buscar esse dom e desfrutar desse dom na igreja. Porque o dom de profecia é o Espírito Santo capacitando o crente a transmitir uma palavra ou revelação diretamente do Senhor. É uma palavra que vem diretamente do trono de Deus para os nossos corações. E isto impulsionado pelo Espírito Santo. Agora, quem está habilitado a profetizar? Quem está habilitado a profetizar? Não existe na igreja, irmãos, um grupo exclusivo para profetizar, né? Seja ele um grupo de pastores, obreiros, ou crentes espirituais, ou supercrentes, não existe isso. O dom de profecia e os dons espirituais, eles são concedidos soberanamente pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele reparte os dons da igreja a quem ele quer. Então, o Espírito Santo entrega e reparte os dons da maneira como ele acha que deve fazer. Ele faz isso de maneira soberana. Vamos ler aqui 3 textos. 1 Coríntios 12, verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o Espírito manifesta o dom no crente. Para uns, o Espírito manifesta o dom de profecia. A outro que está, pronto, o Espírito manifesta o dom da fé sobrenatural. A outro, o Espírito manifesta o dom da palavra do conhecimento. A outro, ele manifesta o dom de variedade de línguas. A outro, ele manifesta o dom de interpretação das línguas. Então, o Espírito manifesta o dom
né, naquele que está habilitado, preparado para ser usado. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, nesse verso aqui de 1 Coríntios 12, 11, está declarado, está dito que o Espírito Santo ele opera na igreja. E provavelmente, possivelmente, o Espírito Santo não vai dar os 9 dons para uma única pessoa. Porque o Espírito Santo, diz aqui a palavra, que ele vai repartindo os dons da igreja. Então ele dá um dom para um, outro dom para outro ele dá 2 dons. Então ele vai repartindo os dons da igreja e o Espírito Santo, ele é sábio, ele é capaz, ele é onisciente, ele sabe fazer esta obra e ele faz esta obra com perfeição. 1 Coríntios capítulo 14, verso 31. Paulo diz, todos podereis profetizar, um após outro. Então, esse dom, ele está disponível a todos. Se você buscar, você vai receber. Então, o Espírito Santo, ele distribui conforme quer, mas nós temos também essa possibilidade de buscar o dom espiritual, né? E de buscar até um dom específico. E dizer, Senhor, eu gostaria de ser usado naquele dom para a tua glória. Então, você comece a buscar esse dom. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te conceder. O dom de profecia não torna, né, o crente, no sentido estrito da palavra, um profeta, né? Então a gente até usa o termo profeta quando alguém se levanta e ministra uma profecia, entrega uma profecia. A gente até fala assim, não, o profeta entregou uma mensagem. Mas no sentido estrito da palavra, o profeta, como era no Antigo Testamento, né? Aquele homem que trazia os oráculos de Deus, que ministrava ao povo, que falava em nome de Deus, esse tipo de profeta, como era no Antigo Testamento, esse ofício encerrou, não tem mais. No Novo Testamento, nós vamos estudar na lição de número 7, acerca do dom de profeta. E nós vamos ver ali na lição 7, que esse dom de profeta é um dom ministerial. Então, Paulo fala em Efésios 4:11, a uns, né, o Senhor deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Então, o Senhor é que dá esses dons ministeriais à igreja. De forma que quem ministra, né, uma profecia na igreja, quem entrega uma profecia na igreja, no sentido estrito da palavra, não é profeta. Ele está sendo usado no dom de profecia. Então, ele está exercendo o dom de profecia. Em Atos capítulo 15, verso 32, a Bíblia fala de 2 profetas, né, com esse dom ministerial. Judas e Silas, fala assim, depois Judas e Silas, que eram profetas, exortavam e animavam os irmãos com muitas palavras. Muito bem, agora o que é necessário para profetizar? Nós falamos quem está habilitado, né? Falamos que não tem um grupo específico para isso, mas o que é necessário para profetizar? Bem, existem algumas coisas que são óbvias, né? Então a pessoa tem que ser crente, né? Obviamente tem que ser crente, regenerado, salvo, que tenha um bom testemunho, né? Já pensou uma pessoa que não tenha um bom testemunho, que tem, aliás, um péssimo testemunho, e essa pessoa levanta na igreja para entregar uma profecia? Alguém vai dar crédito a uma pessoa que não tem bom testemunho? Então, um bom testemunho, uma pessoa que é submisso à liderança da sua igreja. Então, isso aí são coisas que são normais, né? Mas nós queremos falar aqui, é necessário para profetizar estar cheio do Espírito Santo, né? E aí nós vamos lembrar do ideal mosaico, né? Tomara que todos profetizassem, que todos recebessem o Espírito do Senhor, da palavra de Joel, né? Que o Espírito seria derramado. No dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. E houve-se, então, o cumprimento da profecia de Joel. Então, para ministrar nesse dom, para receber esse dom, tem que estar cheio do Espírito Santo. Tem que estar transbordando do Espírito Santo. Na operação do dom de profecia, o Espírito capacita o crente para falar ao corpo de Cristo não palavras premeditadas, mas as palavras supridas espontaneamente pelo Espírito para animar, encorajar, instigar a obediência e serviços fiéis e transmitir conforto e consolo. E uma condição para o Espírito Santo manifestar esse dom na vida de um crente e impulsioná-lo, né,
a entregar uma mensagem profética, é ele, o crente, estar cheio do Espírito Santo. Se ele não estiver cheio do Espírito Santo, ele não vai estar pronto, não vai estar preparado como um vaso para ser usado pelo Senhor no dom de profecia e nos outros dons também. Nós temos até um caso na Bíblia que Deus usou uma jumenta, né? No caso lá de Balaão, profeta Balaão, aquele profeta, né? Balaão, que conhecemos a sua história. Mas naquela ocorrência que Deus usa aquela jumenta, né? Aquilo foi uma situação excepcional. Então, o que Deus faz regularmente é usar no dom de profecia crentes cheios do Espírito Santo. Então, se você está buscando o batismo com o Espírito Santo, ou se você já recebeu o batismo com o Espírito Santo e agora está buscando os dons espirituais, então busque intensamente, né? Busque intensamente e seja cheio do Espírito Santo, porque aí você vai estar pronto para ser usado por Deus no dom de profecia e nos demais dons. Nós temos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 5 a 6, a seguinte palavra, né, que Lucas, o escritor de Atos, deixou. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Então, neste episódio, Paulo chegou em Éfeso, na sua terceira viagem missionária. E chegando ali em Éfeso, Paulo encontrou 12 crentes, 12 irmãos. Por aí nós vemos, irmãos, que não é pelo número que Deus opera, não é pela quantidade, né? É claro que Deus, ele quer quantidade e qualidade, mas para o Espírito Santo operar, não depende de quantidade. E Paulo encontrou 12 irmãos numa cidade muito grande, que era a cidade de Éfeso. E Paulo questionou esses irmãos: e aí, vocês já receberam o Espírito Santo? E eles responderam para Paulo: o que é Espírito Santo? A gente nem sabe o que é Espírito Santo. Então Paulo os instruiu. Paulo ensinou esses irmãos. E depois que eles estavam preparados, pronto, haviam sido ensinados, então diz a palavra do Senhor: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo. E eles falaram em línguas estranhas e eles profetizaram. Glória a Deus. Se você deseja exercer esse dom de profecia, o primeiro passo é o batismo com o Espírito Santo. E depois você buscar ser cheio, né? Buscar intensamente a presença do Espírito Santo, porque essa é uma condição para ser usado pelo Senhor nos dons espirituais. Existem alguns crentes que pensam assim: fui batizado com o Espírito Santo. Ok, o Senhor já completou a obra em mim. Já fui batizado nas águas e fui batizado com o Espírito Santo. Não, meu irmão. Tem muito mais coisas para ser revelado a você. Se você continuar buscando o Senhor, né, agora que você já é batizado com o Espírito Santo, se você continuar buscando, você vai receber os dons espirituais. Né? Nós já falamos aqui dos 9 dons do Espírito Santo. Isso está disponível para você. Está disponível para todo crente. Então, o conselho que nós damos nessa manhã é: seja cheio do Espírito Santo e receba os dons espirituais da parte do Senhor. Receba os dons espirituais não para você ser exaltado, não para você ser glorificado, mas para que a igreja do Senhor receba, né, a edificação, a exortação, a consolação, a igreja seja abençoada, né, e a honra e a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. A primazia do dom de profecia. O dom de profecia, ele tem a primazia sobre os demais dons. Nós vemos aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1. Paulo diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então Paulo aqui está dando uma prioridade. Ele está lançando luz no dom de profecia. Então o dom de profecia é um dom maior. Ele é maior que os outros dons, segundo aqui o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 5, Paulo fala o seguinte: eu quero que todos vocês faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Então, Paulo está aqui falando aos irmãos, né, que ele queria que os irmãos falassem línguas estranhas.
né? E nós sabemos que nos dias de hoje existem muitos pastores, existem muitos líderes e existem muitas igrejas que não conseguem conceber essa doutrina, né, do batismo com o Espírito Santo e das línguas estranhas, que não recebem. Acham que isso ficou no passado, lá nos dias apostólicos. Mas Paulo está falando para a igreja do seu tempo, Corinto está falando para nós aqui hoje. O Espírito Santo está falando através da palavra para os nossos dias. Eu quero que todos vocês falem em línguas estranhas, mas que muito mais que isso, né, que vocês possam também profetizar, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas. Vemos nestes textos, né, a importância do dom de profecia, e Paulo diz que o que profetiza é maior, né? Por que a profecia é um dom maior do que o dom de variedade de línguas, de interpretação de línguas? Por quê? Porque o que profetiza, porque o alcance do dom de profecia é maior. Porque o fruto também é maior. Né? Fazendo aqui uma comparação do dom de profecia com o dom de línguas, variedade de línguas. Então, o dom é maior porque o alcance é maior, o fruto é maior, e a profecia, ela edifica, exorta e consola, né, a igreja do Senhor. Então, aquele, por exemplo, que fala em línguas, ele está falando em mistérios com Deus. Ele não entende, ele não sabe o que está falando. Mas o que profetiza está sabendo daquilo que está falando. Aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Aquele que fala em profecia, ele está edificando outras pessoas, ele está edificando a igreja. E aquele que fala em línguas, ele está falando a Deus, né? As línguas, aqueles que falam em língua, que está, por exemplo, orando em línguas, ele está se dirigindo a Deus. E quem está entregando uma profecia, ele está falando à igreja do Senhor. Então, a profecia, ela tem essa característica, ela é maior. Né? Paulo, ele diz que o dom de profecia deve ter a primazia. Se o dom é maior, então também maior é a responsabilidade daquele que profetiza. Então, aquele que profetiza na igreja tem uma grande responsabilidade, né? Porque esse é um dom especial. Quem profetiza tem que ter mais zelo. Quem profetiza tem que ter mais amor. Ele tem que ter mais cuidado, dado a importância desse dom. A profecia, segundo a palavra do Senhor, ela deve ser almejada e encorajada, né? Então nós não devemos temer, ficar com medo desse dom de profecia, né? Porque grande é a responsabilidade de quem ministra nesse dom. Não devemos ficar com medo do dom de profecia. Pelo contrário, a profecia deve ser almejada e encorajada, né? Dado a sua importância, então devemos buscar esse dom. Aqueles que não têm o dom de profecia devem buscar e devem buscar ser usados por Deus, pelo Espírito Santo, neste dom espiritual. Uma coisa importante sobre o dom de profecia é que ele deve ser ministrado com amor e zelo. Então observamos em 1 Coríntios 14, 1, que os dons espirituais e o dom de profecia, que estamos tratando aqui, eles devem ser ministrados com amor e zelo. Paulo diz, segui o amor e procurai com zelo os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. Né? O amor, conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, é o dom supremo. Né? Interessante que Paulo fala sobre os dons espirituais no capítulo 12 de 1 Coríntios e fala sobre o dom de profecia no capítulo 14. E no meio, capítulo 13, ele fala do dom supremo que é o amor. Ainda que tivesse, né, o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, tivesse fé, línguas e todos os dons, e se não tivesse amor, nada seria, não adianta nada. Sem amor não adianta nada. Alguém já disse, né? É melhor o amor sem os dons do que os dons sem amor. Agora, imagine, né, aqueles que buscam os dons espirituais, recebem os dons espirituais, recebe de repente o dom de profecia, e na hora de ministrar o dom, ele faz isso com rancor, com ódio, né? Ele ministra o dom de uma forma incorreta, para machucar alguém. Não podemos conceber isso,
Porque aquele que ministra na igreja um dom espiritual deve fazer com zelo, deve fazer com amor, deve fazer com cuidado, né? Cuidado com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro assunto importante sobre os dons espirituais, né, e sobre o dom de profecia é: os dons são infalíveis. Os dons são infalíveis. O dom de profecia é um dom infalível. Veja bem, irmãos, entenda o seguinte: nenhuma operação realizada mediante instrumentos humanos é infalível. O dom de profecia, ele envolve o elemento humano, o instrumento humano. Deus é infalível, que fique claro isso, Deus é infalível. A palavra de Deus é infalível, mas o homem é falível. Então, os instrumentos humanos que são usados, esses podem falhar. Deus nunca pode falhar. Então, quando há algum problema no dom, e no dom de profecia que estamos tratando aqui, né, quando há algum problema, o problema não é de Deus, o problema não é do Senhor, o problema não é do Espírito Santo, o problema é do vaso. Então, nós vemos que o dom, de alguma forma, os dons espirituais e em relação ao dom de profecia, de alguma forma ele está sujeito ao erro, mas não porque Deus esteja sujeita ao erro ou o Espírito Santo, mas é porque a pessoa que ministra, em algum momento, ela pode vacilar. E nós devemos ter algum cuidado com isso também na Igreja de Cristo. O dom de Deus é perfeito, mas o vaso, ele é imperfeito. E Deus nos usa por sua misericórdia. Deus nos usa por sua misericórdia. Então, mediante isso, nós precisamos também ficar atento para uma outra situação. Em 1 João capítulo 4, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas no mundo. Então nós temos que considerar que há falsos profetas no mundo. Se há falsos profetas no mundo, também esses falsos profetas rondam a igreja. Deus é perfeito, o seu dom também, mas o homem é imperfeito. E o homem pode deturpar as coisas de Deus. E existem aqueles falsos profetas, aqueles que se apresentam na igreja, né, em muitas igrejas, e ministram uma profecia, quando, na verdade, Deus não está falando ali. Então devemos ter todo cuidado com os falsos profetas. 1 Coríntios capítulo 14, verso 29, o Senhor nos dá uma excelente instrução sobre o dom de profecia. Falem 2 ou 3 e os outros julguem. Então toda profecia precisa ser avaliada, precisa ser julgada, né? Porque a profecia, ela pode vir de 3 fontes, de 3 origens. Ela pode vir do próprio Deus, ela pode vir do coração do homem e pode vir também do diabo. Então a profecia, ela pode ser divina quando ela vem do próprio Deus para a igreja. Ela pode ser do coração do homem, quer dizer, Deus não está falando, mas o profeta, né, o profeta ele pode se levantar e entregar uma mensagem do seu próprio coração. E também pode ocorrer, né, de uma mensagem ser entregue, sendo que essa mensagem não é nem de Deus e nem do próprio homem, é uma mensagem do inimigo, né? Então, que Deus nos livre de falsos profetas em nosso meio. Toda profecia deve ser, então, avaliada, julgada. A palavra de Deus nos dá essa condição, nos dá essa orientação. Agora, geralmente, irmãos, quando nós ouvimos uma profecia na igreja, geralmente a gente avalia no nosso coração. E o Espírito Santo, ele testifica no coração dos crentes. O Espírito Santo testifica no coração do pastor, do líder. O Espírito Santo testifica no coração dos irmãos, daqueles que estão em comunhão com Deus. Quando nós ouvimos a mensagem, a voz, né, do Senhor através de uma profecia, o Espírito Santo testifica em nosso coração quando aquela mensagem é uma mensagem de Deus. E aquela mensagem produz efeito na nossa vida. Ela nos edifica, ela nos exorta e ela nos consola. Apesar, né, desses alertas em relação ao dom, né, de profecia, em relação à profecia, Deus, ele fala à sua igreja e nos dá 3 ordens em relação aos dons espirituais e também em relação à profecia. Primeiro, o Senhor nos diz o seguinte: não apagueis o Espírito.
está lá em 1 Tessalonicenses 5, versos 19 a 21. Então Deus fala, não apagueis o Espírito. O que ele quer dizer com não apagueis o Espírito? Ele quer dizer, não apague o fogo do Espírito. Então, no meio da igreja, há um mover do Espírito Santo, há um fogo do Espírito Santo. E esse fogo batiza crentes com o Espírito Santo, esse fogo traz dons espirituais. Deus usa, crentes nos dons espirituais. E a palavra do Senhor nos diz, não apagueis o Espírito, não apagueis o fogo do Espírito no meio da igreja. Segunda ordem do Senhor, não desprezeis as profecias. Então, nós não devemos rejeitar esse dom maravilhoso que é o dom de profecia. Então o Espírito Santo, ele age na igreja, ele move, ele tem um mover na igreja e ele manifesta na igreja o dom de profecia. E a palavra do Senhor nos diz, não desprezeis as profecias. E em terceiro, ele diz, examinai tudo e retende o bem. Então nós devemos avaliar, julgar e reter aquilo que é bom. Em 1 Coríntios 12, 1, o apóstolo Paulo nos encoraja a conhecer os dons espirituais. Ele fala acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, a pessoa que ministra nos dons espirituais, no dom de profecia, não deve ser ignorante, ele deve conhecer, buscar conhecer cada dia mais e mais o Senhor e os dons espirituais. Foi a ordem que Pedro nos deu também, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos do poder de Deus, crescer no poder de Deus, crescer na graça. E precisamos crescer no conhecimento também do Senhor Jesus Cristo. Qual deve ser a atitude do crente que está buscando os dons espirituais, o dom de profecia, a variedade de língua, interpretação das línguas? Qual deve ser a atitude? Deve ser humilde. Em primeiro lugar, deve ser humilde. Depois, deve ser submisso. Submisso a Deus e submisso à sua liderança. Terceiro, deve ser ensinável. Então, se você quer ser usado nos dons espirituais, sente na primeira fileira do culto de exposição da palavra de Deus, para você aprender a palavra de Deus, para você crescer em sabedoria de Deus, para você ser bem usado na obra do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, então vamos agora passar para o dom de variedade de línguas e interpretação de línguas. E nós vamos fazer aqui apenas um breve comentário, porque eu entendo que o principal era o dom de profecia. Mas vamos, de uma forma mais condensada, falar sobre variedade de línguas e interpretação de línguas. O que é o dom de variedade de línguas? É a capacitação pelo Espírito Santo para falar em línguas estranhas, jamais aprendidas, e de maneira sobrenatural, na adoração, na oração e na ministração à igreja. Então, o dom de variedade de línguas é um dom, como a profecia, um dom maravilhoso, que também devemos buscar. E com este dom, o que fazer com esse dom? Variedade de línguas, ou o dom de línguas, como também ele é chamado. Para que serve o dom de variedade de línguas? Para que serve o dom de línguas? Ele serve para você adorar o Senhor em línguas, para você cantar cânticos espirituais em línguas. Eu já ouvi diversos irmãos e irmãs que na hora da oração estão ali sendo tocados pelo Senhor e impulsionados a falar em línguas e de repente começam a cantar cânticos espirituais em línguas. Segundo, o dom de variedade de línguas, ele também tem uma excelente utilidade na oração. Então, quando você está orando, o Espírito Santo muitas vezes te impulsiona a você a orar em línguas estranhas, a você usar esse dom de línguas estranhas na oração. E aí, irmãos, nós não podemos entender perfeitamente o mover do Espírito, o que o Espírito está fazendo neste momento. Porque diz a palavra de Deus que quem está orando em línguas está falando com Deus em mistérios. Então quem fala não entende, mas quem fala está sendo edificado e o Senhor entende. O Senhor entende e Ele move. Então eu já ouvi diversos testemunhos de pessoas
né, que na hora da oração que estavam orando, foram tocados por Deus para orar em favor de pessoas, oraram em favor dessas pessoas e começaram a orar em línguas em favor de determinadas pessoas. E Deus trouxe livramento para aquelas pessoas, ou então Deus trouxe uma cura para aquela pessoa, ou então aquela pessoa foi liberta de alguma coisa. Então, esse dom de variedade de línguas, ou o dom de línguas, ele tem essa finalidade. E também o dom de variedade de línguas, ele tem a finalidade de uma ministração vinda de Deus para a igreja. Nesse caso, quando, por exemplo, alguém, né, se levanta na igreja e começa a ministrar, começa a falar em línguas, ou em variedade de línguas, entregando uma mensagem para a igreja, a própria pessoa que está falando precisa interpretar essa língua. Ou então, o Senhor ele pode usar uma outra pessoa para interpretar essa língua que está sendo falada, essa mensagem que está sendo proferida à igreja. Eu creio que você já deve ter visto, né, uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, quando Deus usa alguém no dom de línguas para ministrar uma mensagem para a igreja. Então a pessoa começa a ministrar e de repente Deus usa uma outra pessoa para interpretar o que aquela pessoa está ministrando, está falando em línguas estranhas. Então a mensagem ela é interpretada. Neste momento tem que haver uma sintonia muito fina entre essas duas pessoas, uma que está entregando a mensagem em línguas e a outra que está interpretando. Então tem que ter uma sintonia, o Espírito tem que estar ali, né, entregando a mensagem, né, na língua do povo, numa linguagem que o povo entende. Então tem que haver uma cadência, um fala, o outro depois vai interpretando. É maravilhoso, é um dom maravilhoso e é uma ministração poderosa do Espírito Santo quando ele entrega uma profecia mediante a variedade de línguas e a interpretação das línguas. Glória a Deus. Né? Então Paulo, ele não desprezou o dom de línguas. Paulo, ele disse assim, em 1 Coríntios 14, 18, dou graças a meu Deus, porque eu falo em línguas mais do que todos vós. Então Paulo, ele não estava aqui sendo soberbo, mas ele estava agradecido a Deus, porque ele falava em línguas mais do que qualquer irmão ali em Corinto. Se Paulo falava em línguas mais do que qualquer irmão de Corinto, então falar em línguas é uma coisa muito boa, né? Então é muito bom falar em línguas estranhas e é muito bom ter esse dom de línguas, esse dom de variedade de línguas com essas finalidades que nós falamos, né? Para você orar, para você falar com Deus, para você ministrar uma mensagem para a igreja ou para você cantar cânticos espirituais. Meus amados irmãos, alguns estudiosos, né, pentecostais, eles falam, né, que o dom de variedade de línguas, por que esse nome variedade de línguas? E por que línguas no plural? Então, para uma classe de estudiosos pentecostais, eles entendem que essa palavra variedade e línguas é porque há pelo menos três tipos de línguas. Então, por exemplo, no dia de Pentecostes, as línguas que foram faladas ali, em Atos 2, foram um idioma que aqueles homens estrangeiros que estavam em Jerusalém, aqueles homens, né, peregrinos, eles ouviram no seu próprio idioma. E ali tinha gente de todos os lugares, né, de diversas localidades. E aqueles homens ficaram espantados, né? Como que esses homens aí galileus estão falando, nós estamos entendendo o que eles estão falando. Estão falando na nossa língua. Então ali foi um tipo de língua, um idioma de uma outra nação. Então aqueles que falaram, os discípulos, os apóstolos que falaram, não sabiam que estavam falando num idioma humano, mas aqueles que ouviram entenderam perfeitamente. E nós temos muitos testemunhos de missionários, de evangelistas que pregaram e disseram que Deus os usou no dom de língua, nesse tipo de língua, um idioma. E eles conseguiram transmitir uma mensagem, né, uma mensagem como se fosse uma mensagem profética a pessoas que ouviram na sua própria língua. Então o Espírito Santo pode fazer isso e ele faz. Esse é um tipo de língua. Um outro tipo de língua seria essa língua que é uma língua que alguns chamam de uma língua celestial, a língua dos anjos, quando você fala com Deus em mistérios. Então Paulo fala da língua do homem e da língua dos anjos. Ele fala que existe uma língua espiritual, uma língua celestial.
Então, quando nós estamos orando em língua, nós estamos falando com Deus em mistério. Aí é um outro tipo de língua. E o terceiro caso, né? O terceiro caso é quando Deus fala à sua igreja através de línguas estranhas, através da variedade de línguas. Aí é uma profecia. Mas para que a profecia possa ser concretizada, é necessário que haja a interpretação. Então, a própria pessoa que está ministrando à igreja, ela precisa interpretar a mensagem. Ou então, o Espírito Santo pode conduzir uma outra pessoa para interpretar essa mensagem. E se não houver ninguém para interpretar, Paulo nos ensina que essa pessoa deve se sentar, porque se ela continuar falando, ela vai edificar a si mesma e não a igreja do Senhor. Então, resumindo esses 3 tipos de língua: uma língua que é idioma, né, falado, quem fala não sabe que ele está falando um idioma de uma outra nação. Uma língua, né, espiritual, uma língua celestial, a língua dos anjos, quando na oração você fala com Deus. E uma língua que vem do Senhor, que vem do céu também, mas como uma mensagem profética para entregar para a igreja. E aí precisa da interpretação. Paulo, na sua recomendação final, ele diz o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 39 e 40. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então Paulo fala, olha, irmãos, procurai profetizar, procurai com zelo esse dom de profecia. E não proíba ninguém de falar em línguas. Nós somos incentivados a falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem para haver a edificação do corpo de Cristo. Então vamos concluir a nossa aula de hoje, né, fazendo um chamado aos irmãos, aqueles que não são batizados com o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo, busque ser batizado com o Espírito Santo. Se você já é batizado com o Espírito Santo, eu diria assim, o que você está esperando? Busque os dons espirituais, são 9 dons. Então busque os dons espirituais. Se você já está cheio do Espírito Santo, se você, né, já está buscando e sente o mover de Deus na sua vida, então comece a pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, para te usar nos dons espirituais. E Ele vai fazer isso. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo e cheios do Espírito Santo e buscamos os dons espirituais, grandes experiências sobrenaturais se abrem para nós. E é isso que o Senhor quer te conceder. O Senhor quer conceder para você uma vida dinâmica, uma vida poderosa, uma vida energizada pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então, ainda hoje, nessa manhã, se você buscar o Espírito Santo, você pode falar em línguas, você pode ser cheio do Espírito Santo e você pode receber os dons espirituais. Esta é uma promessa para os crentes, para a igreja do Senhor nos dias de hoje. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, em o nome de Jesus. Antes de orarmos, nós queremos dizer para os irmãos para cooperar com esta obra, né, cooperar com as suas ofertas. Você pode ofertar através do PicPay, através do Pix, através de transferência bancária. E aquilo que o Senhor tocar no seu coração nesta manhã, que você possa, então, contribuir com a obra do Senhor e fazer isso com todo amor, porque Deus tem nos abençoado de uma maneira grandiosa. E nós precisamos e podemos participar da obra do Senhor como cooperadores, né, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas e com os nossos votos. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por essa lição. Nesta manhã, que o Senhor continue abençoando o teu povo, que o Senhor continue abençoando a sua igreja, e que o Senhor continue, meu Pai, revelando aos nossos corações o teu querer e a tua vontade. Nos ajude em todas as coisas, ó Deus, e opere em nosso meio o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, que haja, ó Deus, um mover do Espírito em nosso meio, e que este fogo jamais se apague, e que possamos jamais desprezar as profecias e os dons espirituais. Em o nome de Jesus. Amém.